Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, o Eminence, o que ele fez ontem? Eu havia comentado a necessidade de fechamento de onda, então ele já abre em gap, fechando essa onda. Depois ele volta, aliás, fechando gap, em movimento W, tá? Aqui nós tínhamos um ponto aqui, ó, de alvo, que ele bate, novamente confirma, acima de um POI. Tá? A gente até pode anotar isso aqui como talvez um suporte. Vamos analisar. Presença de comprador, aqui uma estrutura de reversão. Aqui ele tenta fazer um W, mas ele faz um N. Para quem gosta de trabalhar com padrões, nós temos um N. Aqui, ó, um N bem bonito. Mostrando aí a estrutura de N. Aqui na região a gente tinha um favor gap dessa região aqui, ó. Tá? Quando ele faz esse N, além do alvo que ele tinha de fechar gap, ele já liquida esse favor gap que tinha ali. Depois o mercado vai até lá em cima pegar a liquidez de topo, nós tínhamos conversado sobre ela. E depois que o mercado pega a liquidez de topo, fechou gap, testou o ajuste, daí ele faz um movimento de retração. Tá? Então, expansão, retração, troca para N, expansão, retração. Presença também de comprador. Só que essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ela não é bem aquele arco que a gente gosta de trabalhar, tá? Além de ser um arco similar, porque essa região liquida o setor, né? Nós temos uma estrutura chamada Diamond. Eu já falei para algumas pessoas aqui sobre essa estrutura, inclusive é uma estrutura que eu gosto bastante de operar, tá? É uma estrutura do Smart Money Concept. Ela mostra a engenharia e a arquitetura da posição dos break pair naquele momento e as possibilidades, né, em relação à resposta dessa posição, de acordo com os contratos que estão ali. E o que que isso significa? Ficou bem bonitinho, mas é isso aqui. Aqui, ele abre aqui. Bom, o que que acontece quando a gente tem uma estrutura dessas, tá? É o seguinte, a barra que sobe e entra na estrutura do Diamond, tá? Depois ela paga a mesma barra, tá? Essa é a ideia. Depois eu vou calcular certinho, mas eu acho que ele é bem pequeno aqui, ó. O tamanho dele aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Isso, agora sim, agora pegamos ele. Porque as próprias candles vão dando os limites, tá? Por isso que... Bom, o
que o Diamond é, na verdade, tá? Ele é o diamante. Tem essa nomenclatura por ser um diamante, tá? E o que ele faz? Ele inverte essa região aqui, ó. Ele inverte ou ele paga ela. Então, aqui ele entrou em cima, ele sai embaixo. Se ele fizer um fundo e respeitar o suporte, ele vai subir o mesmo tamanho que ele subiu nesse aqui, ó, antes de entrar no Diamond, tá vendo? Ele vai subir 800 pontos aqui, ó, tá? E ele paga esses alvos, tá? Normalmente ele paga esses alvos, tá? Isso é o que o Diamond tá fazendo. O tanto que ele subiu de um lado, ele vai subir do outro. O tanto que ele desceu de um lado, ele desce do outro. A única dificuldade é saber, porque eu já vi ele entrar aqui e fazer a projeção inversa, só que em vez de subir, ele ia descer os 800, no caso aqui, né, deu 112 pontos. Então, o Diamond é como se fosse a refração de luz. Então, o que a gente tem que analisar? Se o meu suporte ou a minha resistência está mais forte. É isso que tem que analisar, tá? Então, aqui a gente tinha já a região de suporte, o teste dos 50% do dia que não tinha sido feito. E, na verdade, ele vem e faz aqui um pullback em cima disso. Muito bom. Depois que ele faz isso, ele tenta fazer uma macroestrutura em M. Lembrando que as macroestruturas sempre são muito fracas, tá? Então, ele novamente testa aqui o ajuste. Também testa novamente, faz o teste de 50% do dia anterior, que ele tinha passado reto aqui, aqui tinha criado um POI. Então, ele faz esse teste nesse ponto. O mercado desce novamente e faz 1, 2, 3, 4, 5, que é um movimento de reversão, tá? Aí ele não executa, né, a compra imediatamente depois de fazer esse fundo. Ele demora, volta no Fair Value Gap e aí bate num suporte e volta para reversão compradora, tá? Essa estrutura que ele criou aqui de onda, ela precisa ser fechada. Então, eu acredito que ele pode abrir nessa região aqui, ou se ele abrir no preço, ele pode descer, tá? É uma suposição interessante. Tá? Ele pode descer aqui novamente, tá? Se ele descer, aí nós temos uma surpresa. Vocês sabem que a análise é feita no micro e no macro também. Tá? O que nós temos aqui? Eu já deixei marcado para vocês, tá? Tirem print da tela. Referente aos order blocks vendedores, order blocks compradores, Fair Value Gap. Ou seja, ele pode descer para pegar e executar os Fair Value Gaps que estão pendentes. E aqui a gente tem um suporte importante de order blocks compradores, aqui de vendedores, tá? Do dia de ontem. Aqui nós temos um ponto de reversão, que é o POI, que ele criou. Lembrando que aqui tem mais um, aqui no centro, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Esse POI também existe aqui, neste ponto, tá? E a surpresa que eu tenho para trazer para vocês é que nos fractais maiores a gente está exatamente dentro de um Diamond. Ou seja, nós estamos no ponto de reversão do fractal maior, tá? Exatamente executando esse movimento dele. O que isso pode nos dar de movimentação da macro, tá? Bom, a gente tem uma barra aqui de cerca de 6.590 pontos, tá? Para swing trade, que é quando a gente usa o swing trade. E ele já tá pagando uma segunda, já tá iniciando isso. Pode ser que ele tenha vindo um pouco mais fundo para mudar a amplitude do fractal, mas ele ainda pode descer mais, tá? Então, ó, a gente não sabe o que o Diamond está fazendo. A gente tem um alvo antigo aqui, ó, de 104. A gente não quer, claro, que o mercado, aliás, de 130 a 337. Botei errado ali.
337, tá? Esse é o alvo que a gente tem aqui embaixo. É um alvo de uma estrutura maior, de um fractal maior, tá? Que tá projetada para cá. E vai coincidir, claro, se ele descer. Mas ele também pode inverter. Por quê? Porque normalmente o fractal maior, no índice, quem faz mais isso, esse estudo a gente usa muito no dólar, que é o estudo das amplitudes, tá? Mas se caso o nosso Diamond fizer um movimento para cima, nós temos o retorno para o range, e aí nós temos esse fractal maior, que vai levar o mercado a pegar a liquidez aqui do 143.627. Entenderam a complexidade do estudo? Então, a gente está num ponto de decisão. Tem algo para cima, tem algo para baixo, como o índice sempre tem, né? Mas agora temos que ver o que o Diamond vai nos dar, tá bom? Pesquisem sobre a estrutura Diamond Smart Money Concept, que vocês vão entender a lindeza disso aqui. Bom, então o mini índice, a tendência de abertura é ele fechar aquela onda, respeitando aí essas regiões de order block, de pós e outras que a gente tem aqui. Certinho, meus amores. Eu acho que aqui nós temos um gap aqui nessa região. Acho que a gente tem um gapzinho aqui para fechar também. Bom, agora vamos ver o que o diamante vai fazer. O que ele pode fazer também? Ele pode fazer o ruído de saída, né? Tá vendo que ele faz um movimento? Esse movimento. Então, ele tem a barra lá que ele tá pagando, ó. E ele faz um movimento de chicotada, né? Ele sai com esse movimento de chicotada antes de pagar a nossa barra de amplitude, que vai coincidir com as ondas próximas, né? Que vai coincidir com as próximas ondas. Onda 4 e 5 pode dar esse movimento de chicotado. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá bom, pessoal? Sucesso a todos. E, rapidamente, o dólar, né? Esquecemos do dólar. Então, o dólar também está dentro dos fractais maiores, tudo, né? Mas o dólar sempre respeita, por ser direcional, né? Ele vai respeitando esses movimentos. Como ele está num range lateral, fica mais fácil a gente perceber, né? Ó, mais um diamond aqui embaixo, ó. Então, ele desce, entra no diamante, faz a chicotada e sobe, tá? O que ele desceu, ele pode subir, tá? Então, aqui é um diamond de reversão, que é num fundo, né? Que é parecido com o que a gente tá vendo naquele macro lá, né? O diamante de fundo, né? Então, o diamond é muito bom. Aqui teve um diamond no centro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês novamente, ó. Aquele dia que o mercado pagou muita estrutura, ó. Ele desce, faz o diamante e desce de novo. Na mesma proporção que ele criou a estrutura, né? Ele vai descer. Aqui, vou mostrar pra vocês. O centro do diamante e a saída do diamante, tá? São 21 pontos no dó. Centro, saída. Tá? Então, ele paga bem certinho. Quando ele é bem no centro da estrutura toda, né? A gente vê que ele faz um movimento de sequência. Quando ele usou nos topos, ele ajuda a fazer movimentos de reversão. Ontem, então, a gente no dólar, tá fazendo os estudos bem puxados, com a maioria dos alunos já estamos falando bastante do alinhamento da mentoria, quase todos estão trabalhando já com análise avançada de pivôs, que o mercado se reafirma o tempo todo, tá? E devido a essa autoafirmação, a gente tem aí os estudos bem avançados. Bom, o que significa isso, que o mercado se reafirma o tempo todo? Significa que o dólar
Ele primeiro ele faz um pivô de baixa, tá? Mostrando que se o mercado reverte, e aí o primeiro candle do dia foi um candle de reversão, tá? Mas ele já tinha dado inicialmente um alvo vendedor. Depois ele constrói um mega pivô neutro, porque ele deu a compra, e essa compra era dívidas e alvos aqui desse dia, tá? Que só tinha aliás, desculpa, eu até tinha comentado sobre o dia não ter ficado dívidas, né? Se não me engano, a dívida que a gente tá falando foi desse dia aqui, ó, que ele tinha projetado esse pivôzão de alta e não tinha executado. Então, esse carinha aqui na projeção de fundo foi o alvo que ele foi, tá? Ó, esse alvo aqui. E aí ele faz uns fundos alinhados para reversão, porque ele alinha os fundos e faz o pivô de reversão. Então, a gente espera ele formar o pivô, tá? De baixa, tá? Aqui ele faz um pivô de baixa, mas ele volta para testar os 50% desse cara aqui, né? Então, quando ele faz esse movimento de impulsão e retração de 50%, afirmando os pivôs de baixa, a gente segue na venda. Para quem faz giro de contrato, isso aqui é bem interessante, né? Porque toda vez que ele faz um topo, eu vendo um número X, 2x de contrato, e quando ele chega no fundo do pivô, eu faço uma parcial, jogando meu médio cada vez mais para longe, né, do topo, da entrada. E aí vai fazendo esse giro. Chega aqui, novamente compro um número X de contrato, 2x, e aqui no fundo libera X, né? Vai aumentando a mão, mas vai fazendo parcial e girando contrato. Quando que eu paro de fazer isso? Quando eu não tiver mais fundos para baixo, ou quando eu tiver um fundo contrário. Vendo aqui, e aqui faço uma parcial, neste caso maior, porque eu já estou no terceiro pivô de baixa. Aqui ele faz uma lateralização, eu crio aqui a região de 50%, né? Eu analiso ela, observo que estamos em cima de uns 50% do dia em relação aqui, né? Depois ele desloca, quando ele volta a fazer um fundo maior, ele desloca para cá. Mas aqui dentro desse caixote, ó, ele andou de lado. Aí se a gente bota no gráfico de ponto, a gente tem comprador, vendedor, ou seja, aquelas barras de amplitude padronizadas aqui no índice, aliás, no dólar. Bom, e aí o que acontece aqui no dólar? Ele fez um pivô neutro. A minha pergunta é, será que ele vai seguir na venda? Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar todos os pivôs e marcar ali os alvos que eu ainda tenho. Que é bem esse último, antes da neutralidade, ó, eu faço essa métrica. E agora, como ele não é o primeiro pivô do dia, eu não devo fazer projeção a seco. Eu preciso jogar num topo. E nunca no maior, né? Nunca no maior. Então, depois no neutro, eu vou ter um pivô, que vai ser o meu pivô de referência para o preço. Eu nunca vou botar no topo maior, eu vou botar no segundo maior, né? Que seria para rompimento de baixo. E observo que, e o alvo sempre vai ser entre 100 e 161. E ele paga o 100, mas ele negou 161, tá? Ele ainda negou. Então, o que acontece aqui, ó? Eu até marquei aqui o 161. Pode ser que ele venha fazer ainda um teste aqui nele, né? Pagar ele. Fazer um fundo aqui para subir mais um pouco. Por quê? Porque no fractal maior, tá? No fractal maior, o dólar, ele tá no range, iniciando um range comprador, uma frequência compradora. Então, aqui eu preciso que ele faça o quê? Ele teste, talvez, essa região aqui, vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Ele teste isso aqui, ó, ele pode até testar essa região aqui,
Só que a minha ideia é que ele volte para subir. Então, os pontos mais compradores. Eu já tô nessa compra. Vou botar defesa de região aqui, tá? Isso que eu vou fazer. Deixa eu só colocar os indicadores. Então, o que a gente tem aqui, ó? Alvos para cima, como a ajuste viu up do dia anterior, que são alvos de abertura, tá? Nós temos também a média de 200, cruzando o preço, querendo jogar talvez o preço para cima. Nós temos a Zeus para cima e a Gold apontando para baixo. Então, se toda essa configuração for respeitada, eu acredito que o dólar pode subir, né? Legal ainda, tá? Ainda pode subir legal. Então, a gente vai observar esse movimento aí que o dólar tá fazendo. Tá bom? Deixa eu só ver aqui mais uma coisa rapidinho. Por quê? Porque nos fractais maiores a gente já fechou. Ó, a gente já fechou a amplitude vendedora. Depois ele volta para compradora. Ontem executou a vendedora. E agora ele pode voltar para compradora. Se tudo der errado e ele negar buscar VWAP, buscar ajuste, que é algo mais raro, tá? Aí ele pode descer no próximo nível, tá? Vamos começar o nível de correção da macro, ó, que ele precisa, em algum momento, vir trabalhar nessas regiões aqui mais embaixo, tá? É uma possibilidade. Só que eu acredito que antes dele fazer essa descida, como ele está criando uma estrutura em Bart Simpsons, isso é engraçado, mas eu acredito que essa compra pode me dar, antes disso, um sweep de liquidez, né? E aí sim fechar aí a estrutura. Então, não sei. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Mas o certo seria ele pegar a liquidez de todos esses caras aqui de cima, subir até essa região aqui, ó. Se ele for realmente mergulhar, mudar a polaridade dele, né? Pegar a liquidez desses caras aqui, para depois fechar. E aí sim, dessa região aqui, vir buscar, né? Dessa região aqui, ele vem buscar essa região maior. Só que são 155 pontos, então ele teria que pagar de 2 e 3 barras. Como que ele paga? Ele sobe uma e depois desce duas. É simples. Mas aí tem que ver o que ele vai fazer, tá? Então, é mais ou menos isso. A ideia que eu tenho hoje é dólar para cima, índice para baixo. Lembrando que na abertura ele manipula, então ele vai buscar fazer um fundo duplo, vai buscar criar uma estrutura também para subir. E o índice, como eu falei para vocês, ele tem essa necessidade hoje de buscar ali os fundos. Só que o que acontece? Eu tô com o preço entre o ajuste e a VWAP. E ele precisa sair disso aqui. Senão ele vai seguir aqui, ó, nesse rangezinho, tá? Vai começar a incomodar, como eu digo. Ele começa a andar de lado entre esse range sem necessariamente romper e pagar nem os order blocks, os orders, os favor gaps todos que precisaria. Mas a intenção que eu vejo é, como a Zeus já cruzou a Golden Line e está apontando para baixo, exatamente essa, dele descer. Para ele descer, eu repito, ele vai fazer o que? Ele pode abrir no order block vendedor, abrir na região de cima, ou até testar esse POI aqui. Pode vir buscar esse cara. E aí depois descer. Então vamos ver, ele vai abrir acima, pegar a liquidez de topo e descer. Ou vai abrir no preço, fazer um topo para descer, tá? Mas existe uma tendência maiorzinha aí dele fechar essa onda aqui, nessa descida. Então, eu repito, ele ou abre no alvo e desce, ou ele faz um topo e desce, tá? É uma probabilidade bem interessante aí para o mercado, que a gente já conhece dele, tá? Então, seria índice para baixo na macro e dólar para cima. Lembrando que tem, ó, um pouco de
de compras para executar, por isso que eu falo do teste de topo, ou criar um topo, para fazer a operação vendedora. Para fazer a operação vendedora. Mas é isso. O que também pode ele já negar o ajuste, já descer, também abrir, né, o preço, ou já abrir aqui embaixo, seguir descendo, já perdendo a VWAP, aumentando tudo aqui. Mas o importante é que a venda vai ser mais interessante, tá? Nesse primeiro momento, é uma possibilidade. Porque o alvo comprador que a gente tinha, esse arco já pagou, talvez esse aqui, ó, esse aqui, esse de 4 para 5, já pagou 100% e já pagou 618, ó, tá vendo? Ele já pagou 618, não tem dívida do último pivô de compra. Foi o último comprador que se estruturou. Será que tem algum outro que se estruturou? Aqui é vendedor, aqui é neutro, aqui é comprador. Temos mais um, sim. Esse cara aqui, ó. Fundo para topo. E aí, fundo é compra, né? Fundo maior. Tá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou duplicar essa barra, botando um alvo de 100. E vou triplicar, botando no alvo de 1618 do pivô do dia anterior. Então, a gente precisa considerar, caso, né, o mercado suba muito, uma coisa é ele subir um pouquinho. A gente sabe que ele vai descer, mas que ele pode subir até esse 100 aqui que é o pagamento do Diamond, né? Então, também tem isso. Ele subiu esse tanto, talvez não para mostrar uma estrutura nova de pivô comprador de posição. Talvez ele subiu isso aqui para executar somente o Diamond, né? Ou seja, já foi pago. Mas, por precaução, né? Vamos marcar essas 3 barras aqui como possível uma zona de retorno reversão, assim como a gente tem os order blocks marcados também. Acho que ficou bem claro, né, gente, o range que ele tá, ele pode também, antes de subir ou de descer, para executar o Diamond, ele pode lateralizar. Certo? Então, é isso. Índice para baixo, dólar com tendência para cima, respeitando aqui a frequência. E caso dê errado, eu estopo a minha operação compradora, porque a gente sabe da necessidade do dólar em algum momento vai fechar aqui, ó, resgatar essa região aqui de liquidez, tá? Mas eu tô de olho com o dedo no stop, como diz. Feito, pessoal. Bons trades a todos, sucesso aí. E lembre-se, o segredo ainda está nos pivôs, nas barras de amplitude. E no canal, eu até não posso dizer no canal macro, porque a gente está numa região de lateralização. A gente está no range lateral aqui, numa região de topo do dólar. Então, a gente precisa começar a pensar nos canais quando ele voltar a estourar essa região, ou para cima ou para baixo, tá? Lembrando que lá para baixo tem bastante liquidez aguardando ele mergulhar. Então, talvez ele tenha que fazer uma estrutura de dragão de Komodo, como a gente fala, para poder descer. Bom, mas vamos lá. Para quem está na mentoria já tem uns alunos avançados já operando estruturas, outros vão começar, acredito, na semana estudar mais estruturas, mas a gente está com o pessoal aí bem avançado já nos estudos, tá? O importante é não deixar o dinheiro para esse mercado, tá? O que o nosso Matrix sugere? Que o mercado abra no preço do dólar, tá? E em fechamento aqui dessa região, teste de região aqui, para subir. Ou abra um pouquinho abaixo para subir, tá? Repito, né? Eu tenho uma defesa aqui nessa região. Do 5549, mas os alvos dele estão aqui. A princípio, tá? É ajuste,
5,581 e VWAP do dia anterior. Hoje, por ser sexta-feira, maior volume de mercado de manhã, negociações de manhã. Vocês têm que olhar também se tem notícias no calendário econômico do dia, eu sempre procuro passar para vocês. Então, 9h30 tem ali a notícia de 3 touros e 11 horas tem confiança do consumidor de Michigan. Então, pode movimentar o mercado entre 9h30 e 11 horas. E depois desses dados, normalmente, só se ele montar uma estrutura grande para pagar aí para tarde. Mas na sexta tarde cai bastante o volume, o mercado já se prepara para a nova semana. Entrando, então, acredito eu, na semana do dia 21 ao dia 25, que é uma semana que o mercado tende a buscar a VWAP mensal ali, deixa eu ver, onde que tá essa VWAP mensal, né? Depois tem um estudo da VWAP mensal. Onde ela está? Ó, aqui embaixo, já tá até perto dela. Então, ele ainda pode passar uma semana inteira se afastando dela para na semana do dia 30 ele descer. Porque normalmente o dólar, ele faz, os ativos todos fazem isso, né? Eles encostam nela no início do mês, ali, se afastam dela e depois, quando volta o mês, chegar ao final do mês, eles voltam a trabalhar para pegar a liquidez dela. Trabalhou acima, agora pode cruzar um pouco, trabalhar abaixo dela. Tá? Índice, dólar, todos eles têm essa dinâmica com a VWAP mensal. Para quem tem estudos de VWAP, a gente usa a tríade, né? A diária, a semanal e a mensal. E era isso. E a nossa semanal tá onde? Ó, semanal, hoje é sexta, né? Se ele subir até a VWAP, ele já encosta, já pega de objetivo aí a VWAP semanal. Feito então, meus amores. Nossa, eu acho que o nosso nível tá muito bom de trade. Agora é só lembrar de executar a regra do TP marcações, classificar, identificar o primeiro pivô no dia, marcando já 50% da abertura dele, observar se ele é de reversão ou se ele é direcional, observar se o pivô que faz a abertura do mercado vai ser o pivô do rompimento, ou se ele vai criar um segundo pivô, e se for um candle de reversão, ele vai romper para cima e depois vai trabalhar na venda, por exemplo. Então, prestem atenção nisso, estudem isso é extremamente importante para o sucesso de vocês, tá? E quem está na mentoria já está usando bandas de Bollinger para fazer o fecha fora, fecha dentro, o que facilita pra caramba as entradas durante o desempenho aí do mercado. Então, eles sabem onde é o ponto de vendas, sabem onde é o ponto de compra melhor, sabem onde pega a venda, aqui pegou venda de novo, aqui pegou, ou seja, sempre vai ter operação para quem está com umas bandas, né? Mas tem que identificá-las corretamente. Sucesso a todos, um bom dia!